Hoje nós vamos falar sobre antropologia e alteridade, certo? Como eu disse para vocês na aula passada, a antropologia compõe aí o tripé das ciências sociais, junto com a sociologia e a ciência política. A antropologia cuida das diferenciações culturais. A antropologia vem das palavrinhas gregas anthropos e logos. Anthropos relativo ao humano, o homem, e logos relativo a pensamento ou razão. Então, assim, a gente pode dizer que a antropologia é o estudo do homem e suas manifestações culturais, ou que é o estudo das formas de cultura humana. Eu, particularmente, gosto da segunda opção, beleza? Mas qualquer uma delas vai estar contemplada. Então, assim, a partir do século XIX no Brasil, a gente recebeu visitas de viajantes europeus que vinham para cá com o intuito de pesquisar sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora, sobre a nossa hidrografia, sobre os minérios e costumes dos nativos. Eles não eram antropólogos, eram viajantes e que, de certa maneira, a partir desse contato com a fauna, a flora, com a realidade hidrográfica do nosso país e da relação deles com os nativos, houve um processo de deslumbramento, de estranhamento, que é um conceito antropológico relativo ao fato de você se deparar com aquilo que não é comum à sua realidade, e eles, da forma deles, faziam as suas descrições, né, no sentido de narrar aos seus povos aquilo que eles estavam encontrando ou se deparando. Acontece que, como não eram antropólogos, eles narravam a partir da sua realidade cultural, ou seja, muitos deles estabeleceram conceitos, padrões, ou pontuavam a forma e tudo que viam a partir da sua realidade cultural. E a gente vai ver mais tarde que isso gerou até uma corrente na antropologia chamada etnocentrismo, mas vamos falar disso daqui a pouquinho. O que é importante a gente observar? Que a antropologia ela vai surgir com o intuito, enquanto campo científico, com o intuito de dar voz aos nativos, de compreender o que está distante, não só geograficamente, mas sobretudo culturalmente. A antropologia ela vai cumprir esse papel, ela vai estabelecer essa capacidade de interpretar aquilo que está distante da gente, da nossa bolha, da nossa realidade, mas no sentido de observar e compreender as suas características, sem que isso anule ou diminua a relação entre a gente e aqueles que estão distantes. Falo a gente no sentido de povos, né? De culturas, certo? Então, assim, quando a gente fala de antropologia e alteridade, é porque a alteridade é uma característica forte da antropologia. Né? A alteridade ela vem da palavra latina alter, que significa outro, então também conhecida como outrindade, né? Que é você reconhecer o outro sem que isso implique na diferenciação de valor. Essa é uma característica importante que a gente precisa ter com relação à antropologia, e como eu disse na aula passada, a gente precisa compreender a diversidade. Respeitar a diversidade está ligado diretamente à palavrinha compreender. Nós vamos ter uma série de diferenças, mas antes da gente elencar cada uma delas, nós vamos seguir um passo a passo e vamos chegar devagar nesse universo fabuloso que é a antropologia, que nos leva a mundos fantásticos, tá? Então, assim, a primeira questão que a gente precisa compreender, a antropologia ela surge já com o intuito de compreender o que está distante, de compreender o que está fora da bolha, né? O exemplo que eu dei a vocês dos viajantes é só um exemplo que narra uma característica muito forte que as pessoas no mundo todo possuem de analisar o que está distante, o que está fora da sua realidade a partir daquilo que você é, daquilo que nós somos. Então eu tenho o padrão de cultura do mundo, é o meu padrão, é o padrão que eu estabeleço. A partir do meu padrão, tudo pode acontecer, mas vão estar sempre abaixo do meu padrão. Isso é uma característica do etnocentrismo. E essa característica, eu disse isso na aula passada, ela é responsável por gerar uma série de conflitos por toda a parte do mundo. Então, por isso, cada vez mais a gente precisa disseminar essa lógica da alteridade e compreender que nós não estamos só no mundo e que a gente precisa respeitar as diferenças, porque é a partir das diferenças que a gente pode se igualar. Aliás, nós somos iguais justamente pelas diferenças que possuímos.
tá certo? Então, assim, uma característica interessante da antropologia é essa capacidade de compreender as coisas levando em consideração as diferenças, respeitar as diferenças. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os povos indígenas, várias tribos indígenas, vários povos indígenas com características e manifestações culturais diferentes, desde a forma de se expressar, das formas de estabelecer seus rituais religiosos, das formas de se divertirem e de se estabelecer as comemorações daquilo que é importante. Então, assim, uma maneira interessante da gente compreender a diversidade que há quando a gente analisa o aspecto cultural dos povos é a gente observar os nossos indígenas brasileiros. Nós temos uma série de tribos indígenas e nem todas as tribos mantêm as mesmas características culturais, elas se diferem. E isso é interessante porque se a gente for observar a nossa realidade no dia a dia, nós vamos encontrar diferenças entre vocês e os amigos de vocês. Vocês têm fora do isolamento social, nós tínhamos a mania de poder relacionarmos uns com os outros, de visitar a casa um dos outros. E quando a gente exerce essa relação, a gente consegue compreender diferenças. Eu tenho isso muito cristalizado na minha forma de vivência social. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu ia, por exemplo, fazer algum trabalho na casa de algum colega de escola e eu percebia muitas diferenças. Por exemplo, tinha colegas que era lá na hora do almoço, cada um pegava seu prato lá na cozinha, servia, ia para o quarto, para a sala, para a área, né? E tinha outras famílias que não, que era rigoroso, que todo mundo tinha que almoçar junto à mesa, né? Então essas pequenas características simbolizam as diferenças que a gente cultiva. E isso não é diferente quando a gente analisa povos. Então a antropologia, de fato, ela tem uma característica muito importante no sentido de se estabelecer como um campo científico já preocupada em analisar as questões culturais a partir da realidade de que existem diferenças. E essas diferenças é que tem que motivar cada vez mais a gente a compreender, porque quanto mais a gente compreende as diferenças, mais a gente amplia o nosso universo do saber, do conhecimento. Então, assim, uma corrente importante na antropologia, inclusive balizada pelo antropólogo brasileiro Roque Barros Laraia, é o etnocentrismo. Inclusive no livro, quando a gente fala de antropologia e alteridade, no material que eu enviei para vocês, nós vamos ter um quadradinho rosa aí que vem uma expressão do Roque Barros, do Roque Laraia, onde ele fala sobre o conceito de etnocentrismo. Eu vou deixar essa videoaula, vamos parar aqui, e eu vou deixar como uma atividade uma pesquisa de vocês sobre o etnocentrismo e eu quero que vocês coloquem para mim o conceito do que é etnocentrismo à luz de Roque Barros, para que a gente possa continuar na aula que vem o nosso estudo sobre a antropologia, alteridade e etnocentrismo, ok? Um abraço, vamos até a próxima aula.